Ele tinha o sonho de ser o primeiro mergulhador negro, mas o seu treinador fez de tudo para atrapalhar a sua vida. Ninguém acreditava no seu potencial, então ele mostrou para todo mundo do que era capaz. Fala, nostálgico! Antes de começar a história, já deixa o like porque essa vai te emocionar. E já se inscreve no canal para dar aquela força. Valeu! Carl é um menininho que vê todos os dias o seu pai dar o seu suor trabalhando como agricultor. O pai sempre fala para Carl ir estudar e brincar com as outras crianças, mas o menino quer ajudar e insiste muito, até o pai deixar. Carl começa a ajudar o seu pai na fazenda e continua assim até se tornar adulto. Na fase adulta, Carl vai com a sua mãe e seu pai até uma estação de ônibus, pois ele vai viajar para ingressar na escola naval. É um momento emocionante para toda a família. E, antes de entrar no ônibus, o pai fala para Carl não voltar para a vila, porque ali é um lugar muito sem futuro. O pai quer que Carl seja alguém de sucesso e não pense em voltar para um lugar tão afastado de tudo como aquele. O pai também dá um rádio de presente para o filho. Em seguida, Carl corre e entra no ônibus. Enquanto ele vai embora, a mãe de Carl chora. Carl segue o conselho do pai de persistir na escola para se tornar alguém de sucesso. Mas de cara ele percebe que as coisas não vão ser fáceis. Assim que chega na escola naval, já enfrenta o seu primeiro obstáculo, que é ser aceito pelos outros recrutas. Carl e os outros recrutas negros são designados para a cozinha, para serem cozinheiros, e eles têm tratamento diferente dos brancos. No momento de nadar, outra diferença fica evidente. Os recrutas brancos nadam num horário, e os negros nadam em outro. Carl comenta com os seus amigos que isso está errado, que não devia ter essa diferença, já que todos ali são gente. Carl então tira a camiseta, corre e pula no mar, indo nadar junto com os recrutas brancos e ignorando todos os olhares e comentários maldosos que são direcionados para ele. Os amigos dele vibram e Carl até se destaca, nadando mais rápido do que os caras que já estavam na água, o que deixa vários recrutas irritados. Depois de quebrar essa regra, Carl é trancado numa sala como punição. Mais tarde, o capitão do navio vai falar com ele, elogia a rapidez com que ele nada e fala que vai colocar ele na equipe de natação de resgate. Carl fica feliz com a notícia e, quando é liberado dessa sala, ele escreve uma carta para os pais, contando a novidade. No dia seguinte, os recrutas veem que um helicóptero caiu na água e o capitão do navio manda um mergulhar e ir lá salvar o piloto. Billy é o mergulhador que faz o resgate. Ele é o mergulhador com melhor qualificação na marinha. O piloto do helicóptero é tirado da água, mas, infelizmente, ele não sobrevive. Começa uma correria para tentar salvar o copiloto, que ainda está na água, e outro mergulhador veste as roupas para ir e fazer o trabalho. A roupa de mergulho é muito pesada, pesa quase 200 quilos, e esse outro mergulhador acaba se desequilibrando e cai no mar. Billy vê tudo e salta na água para salvar o colega de profissão, porém sem a roupa certa para isso. Como resultado, Billy consegue tirar o colega da água, mas fica com os pulmões muito comprometidos por causa da água e do esforço. O médico examina Billy e fala que ele não pode mais voltar para a água como um mergulhador. Ao ouvir o seu diagnóstico, Billy fica tão irritado e frustrado que começa a destruir a sala e precisa ser contido. Mais tarde acontece uma audiência para determinar o que vai acontecer com Billy. O capitão do navio fala que ele vai ser rebaixado para treinador da equipe de mergulho. Após o julgamento, Carl, que ficou impressionado com o ímpeto do Billy, vai falar com o capitão do navio e pede para ingressar na equipe de mergulho que o Billy vai começar. Carl está determinado a ser como o Billy algum dia e, vendo a admiração e perseverança do recruta, o capitão deixa ele ir. Sendo assim, Carl sai do navio e vai para a base de treinamento de Billy. Assim que Carl chega lá, se apresenta e entrega a carta que o capitão escreveu, o cara da portaria fica confuso, porque nunca tiveram recrutas negros ali. Enquanto o porteiro está enrolando para deixar o cara entrar, o próprio Billy chega, dirigindo o seu carro. Carl, respeitosamente, bate continência e se apresenta para Billy, explicando que está ali para fazer parte de sua equipe de treinamento de mergulho. Billy olha para a cara de Carl e fala que pessoas negras não podem ser mergulhadores, apenas cozinheiros. Billy entra na base e Carl fica para trás em silêncio. À noite, quando passa novamente pelo portão, Billy fica surpreso porque o Carl ainda está ali. Billy fala para ele voltar para a vila de onde veio, mas Carl responde que não vai fazer isso porque prometeu para o seu pai que ia ingressar na marinha. Pela insistência, Billy deixa o Carl entrar e assim que Carl põe os pés dentro da sede, um dos recrutas cospe na calça dele.
Snow Hill, um dos recrutas, vai falar com Cal, dá as boas-vindas para ele e explica que quem lidera o lugar é um cara chamado Sr. Pepe. Snow Hill leva o Cal para o dormitório e apresenta o lugar. Mais tarde, quando Billy chega no dormitório e comunica que o Carl faz parte da equipe, um a um os recrutas saem, porque não querem dormir no mesmo dormitório que Carl. Sobra só o Snow Hill. Quando está dormindo, o Carl é acordado por Billy, que liga uma mangueira de água nele e faz ele treinar num balde de água, de uma forma muito agressiva e autoritária. Billy fala que aceitou ele ali e que agora o seu nome está manchado. Snow Hill até sai do dormitório tentando ajudar, mas Billy faz ele voltar para dentro. No dia seguinte, todos os recrutas escutam o Billy falar sobre o treinamento. Billy para na frente do Snow Hill e fala que ficou sabendo que ele é o melhor mergulhador dali. Então empurra ele para a água e Snow Hill não consegue completar a primeira lição. Um a um os recrutas vão sendo expulsos do treinamento, que vai ficando cada vez mais difícil. Mas o Carl consegue passar por todas as fases. Após todas essas provas físicas, chegam também os testes teóricos e é nesse momento que o Carl se dá mal. Ele tira notas muito baixas nos testes e o professor avisa que se ele tirar nota baixa mais uma vez ele vai ser expulso da escola. Carl fica preocupado e decide agir. Ele vai para a biblioteca da cidade para estudar e lá ele conhece a bibliotecária Joe. Ela trabalha na biblioteca e estuda enfermagem. Carl se interessa por ela e pergunta se ela pode ajudar ele a estudar. Joe responde que não, porque estudar para a Marinha é muito complicado e que ele precisa de meses para conseguir fazer isso, e não apenas dias. Porém, mais uma vez o Carl mostra que é um cara determinado e insiste nos estudos, até que a Joe decide ajudar ele. No dia seguinte, os treinos continuam e, como estão cada vez mais desafiadores, chega o momento de 2 recrutas mergulharem para soldar a parte de um navio. Eles vão para lá, mas o navio tomba, os recrutas se assustam e o visor da roupa acaba quebrando. Os recrutas se desesperam e começam a gritar por ajuda. Do lado de fora, Cal pede para o Billy deixar ele mergulhar e salvar os seus colegas. Billy fica em dúvida, mas permite que ele vá, avisando que ele só tem 5 minutos para salvar os companheiros. Carl veste a roupa e mergulha. Submerso, ele tenta tranquilizar os seus companheiros que estão em pânico, enquanto, do lado de fora, Billy vai dando instruções e falando quanto tempo mais eles podem ficar lá, antes que o ar acabe. Por fim, Cal consegue salvar os seus colegas. E todos ficam surpresos e felizes quando eles emergem. Após esse feito admirável, todos se reúnem para o Billy dar a medalha de honra para um deles. Mesmo que tenha sido o Carl quem salvou o dia, outro recruta ganha a medalha, porque o Billy se recusa a dar medalhas para Carl. Apesar dessa injustiça, Carl ganha respeito de seus companheiros, que ficam gratos por seu ato heróico e param de provocar e diminuir ele. Depois desse dia feliz, Carl liga para casa para contar as novidades. Infelizmente, toda a alegria dele se esvai assim que sua mãe fala que seu pai virou saudade. Ela explica que o marido não quis que Carl soubesse de sua doença, pois queria que Carl continuasse estudando sem preocupações. Carl fica arrasado com a notícia. Como não quer ficar sozinho porque está muito triste, ele liga para Joe e chama ela para sair. Enquanto Carl espera por Joe, Gwen, a mulher de Billy, aparece. Gwen também está triste, porque o seu marido preferiu largar ela no dia do aniversário de casamento deles e ir para o bar beber. Gwen fala para Carl que eles podem ir para o bar juntos e ele aceita. Chegando lá, todo mundo fica encarando Carl. Billy aparece e fala para ele ir embora, pois gente como ele não pode ficar naquele bar. Normalmente, o Carl releva todos esses insultos pacientemente. No entanto, naquele momento, ele está de luto e revida, falando para o treinador que ele só trata ele assim porque tem inveja. Irritado com o comentário, Billy faz um desafio para Carl, ver qual dos dois aguenta mais tempo embaixo da água. Ele fala que se Carl perder, vai expulsar ele da escola, e Carl aceita o desafio. Joe entra no bar e vê tudo. Carl e Billy são colocados dentro dos trajes de mergulho, que são cheios de água. Submersos, os dois ficam prendendo o ar, enquanto o pessoal do bar está vibrando. Um tempo passa e Billy não está aguentando mais. Carl ganha a competição e começa a procurar por Joe. Ele não encontra ela e sai do bar, procurando ela pelas ruas. Carl encontra Joe e ela fala que estava indo lá só para se despedir dele, porque conseguiu um trabalho em outra cidade e vai viajar no dia seguinte. Carl não quer perder a Joe, então fala para ela que assim que conseguir se formar,
Ele vai viajar para onde ela estiver para os dois poderem se casar. No dia seguinte, o Billy é chamado na sala do Sr. Pappy, o chefão do lugar. Pappy fala para o Billy reprovar o Cal e não deixar ele se formar de jeito nenhum, pois não quer nenhum mergulhador negro. Billy não vai com a cara de Cal e constantemente o menospreza, mas não gosta da forma injusta com que o Pappy quer tratar o cara. Porém, é como diz o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E mesmo discordando, Billy segue as ordens. Billy e Cal se encontram no dormitório, e o treinador fala que ele não vai participar da prova final. Cal fica indignado, os dois começam a discutir e Billy joga o rádio de Cal no chão, quebrando o objeto que Billy tinha ganhado de seu pai. O dia do teste final chega e todos os recrutas vão para o porta-cais participar. O teste é mergulhar e encontrar um saquinho com alguns itens. Enquanto todos se preparam, Cal chega no local e dá uma encarada no Billy. Como fica evidente que ele não vai embora, Billy deixa Cal participar. Todos vestem os seus trajes de mergulho e pulam na água, porém, o saquinho de Cal foi rasgado para ele não conseguir cumprir o desafio. O tempo passa e todos os recrutas vão saindo da água, segurando seus itens e garantindo que cumpriram o desafio, até que falta apenas o Cal, que ainda está submerso. Longe dali, a Joe tem um mau pressentimento e vai para o porta-cais encontrar o Cal. Passa muito tempo e o Billy fica preocupado, e mesmo com Pappy falando que não é para ajudar o Cal, Billy tira ele da água. Cal está inconsciente e todos ficam preocupados, mas ele ainda está vivo. Como todos completaram a prova final, chega o dia da graduação e Cal está muito feliz. Ele vai para o dormitório conversar com Snow Hill e seu amigo fala que foi aceito para treinar uma equipe de mergulho. Ele está muito feliz e fala que, infelizmente, também tem uma má notícia. Após desobedecer o Pappy, Billy foi demitido. Snow Hill se despede do amigo e Cal fica sozinho, pensativo. Ele se abaixa para arrumar as suas coisas e vê, embaixo da sua cama, uma surpresa. O rádio que seu pai lhe deu não está mais quebrado. O Billy consertou. Anos passam e agora o Cal é chefe dos mergulhadores navais. Ele também cumpriu a sua promessa e foi atrás da Joe, com quem se casou e teve um filho. Cal está comandando uma missão muito importante, que é recolher um dispositivo explosivo do fundo do mar. A missão está quase concluída, quando a corda estoura e a âncora vai direto na perna dele. Cal apaga e quando acorda no dia seguinte, ele está confuso. Joe vai até ele e explica que a sua perna está muito machucada e que ele não vai conseguir andar de novo. Cal fica tão frustrado que nem consegue olhar para o retrato de seu pai. Ele sente que decepcionou seu pai. Longe dali, Billy está numa instituição psiquiátrica, pois ficou muito abalado depois que foi expulso da marinha. Numa certa tarde, ele está sentado do lado de fora e vê num jornal a notícia de que o Cal foi ferido gravemente. Billy se compadece pelo ex-aluno e decide ir visitar Cal. O ferimento de Cal resulta na amputação da sua perna. Após a amputação, os comandantes falam para o Cal que é melhor ele desistir de continuar na marinha. Joe também fala para o marido que é melhor ele voltar para a vida cotidiana. No entanto, Cal mostra uma notícia de um piloto da Força Aérea que conseguiu seguir no trabalho mesmo após perder a perna. Cal promete que vai conseguir voltar ao trabalho mesmo com uma perna só. Joe dá um beijo na testa do marido, acreditando que ele consegue. E os seus superiores dão esse voto de confiança para ele também. Billy vai ao encontro de seu antigo aluno e os dois conversam. Billy fala que os dois não tiveram sorte, mas que ele pode treinar Cal se ele quiser. Cal aceita e Billy ajuda ele a treinar. É muito difícil no começo, mas Cal é determinado e continua. Por fim, acontece o julgamento de Cal, e ele é desafiado a vestir o pesado traje de mergulho que pesa quase 200 quilos e caminhar. Nem o próprio Cal tem certeza de que vai conseguir. Mas então o Billy entra no tribunal e ajuda o aluno a vestir o traje. Billy fica à frente de Cal e fala para ele caminhar. Cal dá alguns passos, quase desiste, mas Billy continua apoiando ele, gritando que ele consegue. Com muito esforço, Cal consegue dar 12 passos em direção ao ex-professor. A bancada do júri reconhece o esforço e deixa o Cal voltar para o trabalho. Todos que assistiam o julgamento aplaudem de pé. Feliz, Cal abraça sua mulher e seu filho, que estão orgulhosos dele. Antes de sair do tribunal, Cal bate continência para o Billy e finalmente Billy também bate continência, mostrando o respeito que Cal sempre mereceu. Bom, essa foi a minha análise do filme Man of Honor de 2000.
comenta o que achou dessa linda história e se quer ver mais filmes como este. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.